essa comunhão especial de sábado. Graças ao Senhor que Ele tem nos dado essa oportunidade de gastarmos um tempo especial aos sábados para uma palavra complementar, temática, ou que traz uma luz nova para nós, ou um complemento, ou uma atualização, ou até mesmo uma fundamentação a mais nas Escrituras. Amém? Muito bom. Graças ao Senhor que o Senhor tem nos suprido. Vivemos esses dias, final de ano, né? Amém? E mês de dezembro é um mês mais atípico, né? Mais festivo. Estamos ainda no período de Copa do Mundo. Isso gera alguns entusiasmos, né, por aí. Ó Senhor Jesus, mas não vamos perder o foco. Amém? Vamos perseverar naquilo que o Senhor nos chamou, né? E o Senhor falar nesses dias tem sido falar de convocação para nós, né? O livro de Efésios é um livro que nos apresenta a igreja. E a igreja, irmãos, é algo muito importante para Deus hoje, né? Vimos isso no semestre passado. Mateus nos apresentou, especialmente na segunda parte de Mateus 16 a 28, né? Uma visão tremenda do que é a igreja. E Efésios tem nos mostrado a operação dessa igreja na terra, né? Então é momento de nos envolvermos cada vez mais, nos engajarmos nesse item tão importante, né? Ó Senhor Jesus. Inclusive até usando uma aplicação da Copa do Mundo, né? Os jogadores, as comissões técnicas, né? Você tem acompanhado alguma coisa? Eles se revestem de um nacionalismo exacerbado, né? Nesse período, eles realmente vestem a camisa do país, do seu país, né? E estão dispostos a dar tudo por essa causa, né? Terrenal, passageira. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Irmãos, tudo isso não vale a pena. Tudo isso é apenas por um mês, né? Nem um mês direito. Tudo vai voltar ao normal, vai voltar para as suas atividades, né? Seus projetos. Mas nós estamos diante da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus tem expectativa em nós. Ó Senhor Jesus, lembra de Atos, eu lembrei desse texto aqui agora, em Atos capítulo 1, período do início da igreja primitiva, né? Quando o time estava desfalcado, né? Um dos 12 apóstolos havia se perdido, o Judas. Então houve uma preocupação forte ali em recompor o time. Olha só, no versículo 15 em diante do capítulo 1 mostra a escolha de Matias, né? E Matias foi alguém que se apresentou ali para cooperar com a igreja no seu início, né? E o versículo 17 fala o seguinte: porque era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Interessante, né? Existia um ministério ali. A função do ministério, irmãos, é exatamente edificar a igreja. Aqui Matias foi incluído nessa causa nobre. E hoje cada um de nós estamos sendo incluídos. Amém? Você está alegre de estar sendo incluído? Você quer fazer parte desse time? Vestir essa camisa? Então cuidado, irmãos, nesse período agora, para você não perder o foco, né? Efésios capítulo 4 nos mostra 16, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto mostra o quê? A importância de cada membro da igreja, a função de cada membro, a participação de cada membro. Portanto, nas reuniões você é importante. Ó Senhor Jesus, a sua presença nas reuniões é importante. Sua função na igreja, seu dom na igreja. Ó Senhor Jesus. Então cada um
precisa se engajar nessa edificação, né? Seja como esse Matias, se apresente. Irmãos, esse é o projeto de Deus hoje. Deus não está preocupado com Copa do Mundo, não está preocupado com o final de ano, com férias, com recesso. Na edificação da igreja não tem recesso. Se você não cuidar do seu GFCM, quem vai cuidar? Se você não reunir, quem vai reunir? Se você não servir, quem vai servir? Se você não ofertar, quem vai ofertar? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos nos engajar cada vez mais nesse projeto maravilhoso de Deus, que é isso. Queria encorajar os irmãos, né? Nessa breve introdução, de fato, não sermos distraídos por outras coisas, né? Estamos vivendo o período que consiste na edificação da igreja. Nós vamos estar engajados, mobilizados nessa causa. Amém? Jesus é o Senhor. Pois bem, então nessa noite vamos falar uma palavra de atualização, né? Queremos desfrutar um pouco aqui com vocês uma visão mais geral do encargo de Efésios. O tema vai ser esse: o rio da graça de Deus. Por que não mergulhar? Ó Senhor Jesus, se você tem à sua frente, não é um pingo de graça, não é um copinho de graça, mas é um rio. O rio da graça de Deus está à nossa frente, está diante de nós. Por livro de Efésios temos mostrado isso. Não é pouca graça, irmãos, é um rio da graça. Amém. Senhor Jesus, e eu só preciso fazer uma coisa, eu e você só precisamos fazer uma coisa: mergulhar nesse rio. Ó Senhor Jesus. Mas tem coisas que nos impedem. Uma das coisas que tem sido faladas nesses dias, né? E pode ser a sua experiência, são as boias. Para mergulhar nesse rio, eu e você precisamos retirar as boias. Senhor Jesus. Olha só o que diz Efésios 1. Vamos ler? Senhor Jesus. Versículo 2 e 3. Graça a vós outros e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele fala da graça e da paz. Ele já abre o livro falando dessa graça e da paz que parte do próprio Deus. E no 3 ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção celestial nas regiões celestiais em Cristo. Bênção espiritual, né? Amém? O que é isso, irmãos? É um rio da graça que está fluindo do próprio Deus, se dispensando na forma de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você quer desfrutar disso? Você quer mergulhar nisso? Ó Senhor Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nos falta simplicidade, nos falta fé. Você pode, mesmo diante de um rio desse, ainda viver uma vida cristã medíocre, pobre, vazia, derrotada, desencorajada e até mesmo desmobilizado, como eu falei há pouco aqui, distraído com outras coisas desse mundo, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos nessa noite ganhar um pouco mais dessa visão do que é esse rio e como mergulhar nesse rio, como nos desvencilhar de todas as boias que nos impedem de imergir nesse rio de bênção que vem do próprio Deus, né? Queria citar o exemplo do apóstolo Paulo, porque o livro de Efésios em si é uma descrição de uma experiência de alguém que está mergulhado no rio da graça de Deus. Paulo, ele explode aqui. Cada versículo que ele fala aqui é uma explosão de alegria, de vida, de vivacidade. Não é apenas doutrina,
É uma experiência forte, riquíssima do apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque ele estava mergulhado nesse rio. Mas não foi sempre assim. Olha só, Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Olha como é que era o apóstolo Paulo, como é que era a origem dele. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa era a descrição do currículo do apóstolo Paulo, um dos principais religiosos da época, alguém conhecedor da lei, teórico e perseguidor da igreja. Olha só, ele não apenas não mergulhava no rio da vida, no rio da graça de Deus. Podemos demonstrar que esse rio, ele caminha pela igreja na terra, né? Amém? Amém. Como ele perseguia a igreja, ele não conseguia entrar. Esse era o apóstolo Paulo na sua complicação. Mas graças ao Senhor que ele fez uma virada. Amém? Aqui mesmo mostra isso. Versículo 7, né? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, né? Ele continua: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Irmãos, eu quero mostrar para vocês qual o momento que Paulo fez essa virada. Amém? Vamos abrir em Atos, capítulo 22, Senhor Jesus, versículo 12. Paulo, né, nesse texto, ele narra o momento da sua conversão. E na sua conversão, ele é levado a uma experiência muito forte. Uma luz muito forte aparece para ele. Eu não vou ler esse texto, está em Atos 9, né? Que ele cai por terra e fica cego. E não consegue mais enxergar. Ó Senhor Jesus. Essa experiência de cegueira é uma experiência forte, que levou o apóstolo Paulo a considerar todo o seu passado. Tudo isso que nós vemos em Filipenses 3. Todo o seu currículo. E nesse momento Deus manda um irmãozinho até ele, chamado Ananias. Olha só, versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo o bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Paulo descrevendo a sua experiência aqui. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a minha vista e olhei para ele. Olha só. Então, Ananias foi quem ajudou Paulo a ver. Glória a Deus. Ananias representa simplicidade. Paulo saiu da sua complicação. Ananias foi o instrumento de Deus aqui para levar o apóstolo Paulo a essa experiência de simplicidade. Ele continua aqui. Então me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz por sua própria boca, porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. O 16: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Amém. Paulo, por que te demoras, Paulo? Sai da sua complicação, mergulha, mergulha na água, recebe o batismo. Jesus é o Senhor. Parece uma descrição da sua conversão e do seu batismo, mas tem muita coisa aqui, irmãos. Aqui tem uma virada. Tem alguém que era complicado,
que não conseguia mergulhar no rio da graça de Deus, mas que de repente ele mergulhou, amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, essa experiência, irmãos, nós temos que ter também. Muitas vezes as boias nos prendem. Queria mostrar para vocês o exemplo de Nicodemos. Nicodemos foi alguém, em João capítulo 3, vamos lá, João 3, do versículo 1 até o versículo 11, eu não vou ler todo, né? Não temos tempo para ler todo, mas Nicodemos foi alguém que foi até Jesus, então ele tinha uma busca, ele queria conhecer Jesus, ele queria ter uma experiência com Jesus, e ele foi até o Senhor, mas ele foi de noite, ele foi com algumas precauções, e cheio dos seus conceitos, cheio da sua tradição, e nesse diálogo do Senhor com ele foi muito exposto, porque ele falou com Jesus, ele buscou Jesus, Jesus mostrou para ele, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus, se você não nascer do alto, se você não der a virada que Paulo deu, né? Paulo iria dar, você vai ficar boiando. Ó Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, se você olhar no versículo 11, né? O que fala aqui? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Olha só, então Nicodemos não conseguiu mergulhar no rio da graça de Deus que estava diante dele. Ele ficou literalmente boiando. Você quer ficar boiando ou você quer mergulhar? Não fique boiando, tem que mergulhar. Senhor Jesus, saímos da nossa complicação. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. 2 Reis, capítulo 5. Também vou só citar e não vou ler os versículos, depois você vai ler em casa. Do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 19, né, mais ou menos, mostra a experiência de Naamã, que era alguém da alta sociedade, né, da alta guarda da Síria, era um general, era uma autoridade militar, um comandante militar da Síria, poderoso, porém leproso. Ó Senhor Jesus. E ele estava ali no seu sofrimento, e versículo 2 fala que apareceu uma menina. Apareceu uma menina. Por que uma menina? Porque ele precisava ganhar uma lição de simplicidade, de descomplicação. Então essa menina falou para ele, olha, lá em Israel tem um rio, o Rio Jordão, né? Ou tem um profeta, na verdade, né? Pulei aqui as coisas. Lá tem um profeta, e esse profeta pode ajudar você. Aí o Naamã ficou assim, considerando, mas resolveu ir. Ele foi então até o profeta de Deus. E quando chegou lá, o profeta falou, olha Naamã, na verdade o profeta nem quis receber o Naamã. Ele esperava um tapete vermelho para recebê-lo. Mas o profeta mandou dizer por meio do seu servo Geazi, olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O Naamã ficou indignado e voltou para trás. O quê? O sujeito nem me recebeu e mandou eu mergulhar nesse rio sujo aí. Ó Senhor Jesus. Inicialmente Naamã ficou boiando na sua complicação, mas alguém ajudou ele ali, olha, por que você não vai lá e não mergulha, rapaz? Já está aqui mesmo. E ele foi, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ele foi e mergulhou.
Olha o 14. Então desceu, 14, e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Uma palavra provinda de um homem de Deus. Ele creu, ele foi simples, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, graças ao que Naamã foi, ele demorou, ele foi lento, mas ele foi. Ele se livrou daquela boia da arrogância, do orgulho, né? Da soberba. Ele se livrou e ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Paulo mergulhou. Nicodemos não mergulhou, ficou boiando. Os sinais são claros que ele não mergulhou. Ele aparece no final lá, João 19, ajuda a cuidar do corpo do Senhor, né? Foi prático, foi operacional. Ele temia a Deus, mas sempre de longe, sempre observando, nunca se envolvendo, nunca se engajando. Ó Senhor Jesus, precisamos ser simples, amém? Olha só, mais um exemplo, agora de alguém que foi rápido, que não perdeu tempo, que viu, que leu, que viu, que entendeu e mergulhou. Olha só, Atos, vamos lá. Senhor Jesus, quem quer mergulhar aqui hoje? Amém? Vamos mergulhar? Amém. Atos capítulo 8, 27, fala de um eunuco. Eis que um etíope, versículo 27, eunuco, alto oficial de Candace, era padrão de Naamã, era um cara, era uma autoridade, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro. Ora, é ministro da fazenda, meu Deus, até agora não saiu ministro da fazenda do novo governo, né? Que viera adorar em Jerusalém. O sujeito era ministro da fazenda. Senhor Jesus, misericórdia. Mas aquele sujeito resolveu ler a palavra. Olha aqui. Estava de volta e assentado no carro vinha lendo o profeta Isaías. Ele leu a palavra de Deus. Ele buscou a fonte. Ó Senhor Jesus. E no versículo 34, apareceu o homem de Deus, para ajudar ele, né? Filipe. Então o eunuco disse a Filipe, eu estou pulando, irmãos, que é só uma introdução, não é o assunto principal nosso ainda, tá? Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Que tem um texto aqui que eu pulei, né? Que ele leu e não estava entendendo. Ó Senhor Jesus. Então Filipe explicou, e começando pela passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Não ficou só olhando a teoria, mostrou que tem um rio. Jesus aqui é o rio da graça. Ó Senhor Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Irmãos, que atitude maravilhosa. Eis aqui a água, que me impede? Eu posso mergulhar? Eu posso mergulhar? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Jesus é o Senhor. Parece uma experiência simples de conversão também, como a de Paulo, mas tem uma atitude diferente aqui.
tem um coração de simplicidade, uma pessoa descomplicada. Talvez você já foi assim um dia, quando você se converteu, você começou os seus primeiros passos com Jesus, na igreja você era simples. Se tinha um rio, você pulava no rio. Tinha uma reunião, pulava na reunião. Um serviço da igreja, pulava no serviço da igreja. Uma viagem para a expansão, pregação do evangelho, orar com as pessoas. Aonde tem um rio, tinha um rio, você pulava. Mas com o passar do tempo, a nossa tendência é nos tornar complicados. Senhor Jesus, vai virando crente criterioso, como Naamã. Hoje eu não vou para a reunião, tá, eu vou amanhã, tá bom demais, não vou poder visitar aquele irmão, infelizmente estou muito ocupado. Senhor Jesus, irmãos, Senhor Jesus, tem um segredo para mergulhar, que eu queria estudar com os irmãos ainda. Isaías, vamos lá para Isaías, capítulo 55, 1 e 2. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jesus é o Senhor. Tem que ter sede, irmãos. A sede é que nos faz mergulhar no rio da graça. Senhor Jesus, você não pode perder a sua sede. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Senhor Jesus, quando a nossa sede passa, o nosso prazer, o nosso interesse pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, como aquele eunuco tinha sede. Mas alimento diário, imersão na palavra, agora tem imersão na palavra, livros, reuniões. Senhor Jesus, estou cansado disso. Senhor Jesus, vamos restaurar a nossa sede, irmãos, amém? Restaurar a nossa sede. Aquele eunuco, na sua simplicidade, ele tinha sede. Senhor Jesus, é João 4, né? João 4, Senhor Jesus, 4,14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, a sede do mundo, né? Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor Jesus, o Senhor é essa água da vida, irmãos. E essa mulher experimentou essa água que transformou a sua vida, né? Mais à frente, capítulo 7 de João 39, diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é o Senhor. Esse rio hoje, irmãos, está em nosso interior. É o Espírito. Esse texto mostra isso claramente para nós, né? Mergulhar nesse rio hoje significa desfrutar do Espírito que está na palavra. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é o Senhor. Por que não mergulhar? Por que não experimentar isso? Sair da nossa complicação e desfrutar dessa bênção, desse jorrar.
Jesus é o Senhor. Então precisamos ter disposição, né? Por um lado tem que ter sede, como Isaías mostrou. Em Ezequiel fala da disposição que nós temos que ter. Vamos abrir Ezequiel 47. Senhor Jesus, eu vou citar também, não vou ler todos os versículos porque é longo. Aqui mostra a torrente das águas purificadoras. Ó Senhor Jesus. E aqui fala de certo homem que chega no profeta, chega em Ezequiel e começa a conduzi-lo para as águas. Olha o versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então o profeta foi avançando aqui, por meio daquele homem que o conduziu cada vez mais para a profundidade daquele rio, né? Começou nos tornozelos, foi subindo, depois você vai ler aí. Até que no versículo 8, estas águas, amém? O tomaram completamente. Amém. Senhor Jesus. E o 9 fala, né? Toda criatura viverá. Ó Senhor Jesus, toda criatura que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Uma experiência progressiva também aqui, né? Ele foi avançando a cada 1000 côvados, né? A cada 500 metros ele foi aprofundando até ser tomado pelas águas. O que é isso? Disposição. Você tem disposição para poder avançar numa experiência cada vez mais profunda em Deus? Ó Senhor Jesus, esse homem que representa o próprio Cristo quer nos fazer passar. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, mergulhar nesse rio diz respeito a ter sede, diz respeito a ter disposição para passar, para ter experiência cada vez mais profunda em Deus. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos mergulhar? Por que não mergulhar? Ó Senhor Jesus. Irmãos, o livro de Efésios é isso. Ele quer produzir em mim e você essa simplicidade, nos tirar de toda a complicação da nossa mente, tornar simples. Perceber que a graça de Deus está disponível para nós, e essa graça quer jorrar, quer nos alcançar a tal ponto que nós nos tornaremos canais dessa graça. Aqui está um segredo. Senhor Jesus, por que eu tenho que mergulhar? Porque se eu não mergulhar, eu não vou me tornar um canal dessa graça. Eu posso me tornar até mesmo um mar morto. Tem muito crente vivendo na condição de mar morto. Ele não mergulha e fica morto espiritualmente. Ó Senhor Jesus. O livro de Efésios, irmãos, é para nos encorajar a entrar. Vamos mergulhar. Olha só, Efésios 4. Senhor Jesus. 4:7. E a graça foi concedida a cada um de vós. Irmãos, é a cada um de vós. Não abra mão dessa graça. Não fique olhando. Mergulhe. Segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro.
e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus é o Senhor. A graça foi concedida a cada um de vós. E essa graça produz homens dons. Percebe aqui? O ciclo da graça produz canais da graça. O que produz os homens dons é a graça. Você quer ser um homem dom? Amém? Você quer ser um homem dom? Quer ser um canal da graça? Antes você precisa ser um homem graça. A doutrina nova aqui. Um homem graça se torna um homem dom. Ó Senhor Jesus. Ele recebe a graça, exercita o dom, recebe a graça, exercita o dom, mergulha, 1000 côvados, ele mergulha cada vez mais, vai mergulhando no rio. No final, tem um homem dom, um canal da graça de Deus. Jesus é o Senhor. Esse é o resultado de alguém que está o quê? Mergulhando na graça de Deus. O rio da graça de Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala da sua experiência novamente aqui, né? Do seu mergulho nesse rio da graça. 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, olha só, ele recebeu aquela graça do Efésios 4:1, 4:7. Essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Irmãos, se eu e você não nos tornarmos homens dons, se a graça de Deus não operar em nós, a tal ponto que eu me torne um homem dom, como Paulo, essa graça está sendo vã. Ó Senhor Jesus. Se você não mergulhar nesse rio, ó Senhor Jesus, vai olhar o rio e vai ser vã. Não ajuda ninguém, não serve ninguém, não ora por ninguém, não prega o evangelho para ninguém, não reúne direito, ainda critica, fala mal de quem está fazendo, fala mal do apóstolo, do profeta, que quer te ajudar a entrar no rio. Ó Senhor Jesus, não deixe que a graça se torne vã na sua vida. Não deixe. Não deixe. Mergulhe. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Jesus é o Senhor. Esse é o processo da graça, irmãos, borbulhando dentro de você. Mas é prático, trabalhando, se enganjando, colocando seu nome na lista. Não é tirar o nome da lista, é colocar o nome da lista. Não tire o seu nome, coloque o seu nome. Mergulhe, tenha sede, disposição para ir mais profundo. Cada vez mais profundo, mergulhe cada vez mais, sirva cada vez mais, ore cada vez mais, leia mais a Bíblia. Ó Senhor Jesus, leia os livros, ore com as pessoas,
Descomplique-se. Não seja eternamente um Nicodemos. Não adianta depois você querer ajudar, cuidar do corpo de Jesus, não. Mergulha logo. Seja simples. 1 Timóteo, né? Paulo é tremendo, ele é alguém mergulhado o tempo todo, né? Nas suas cartas é uma explosão. 1 Timóteo 2, no capítulo 1:12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor. Olha só, ele fala novamente do seu currículo anterior, né? Insolente, perseguidor, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor pela fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele vai falando, ele vai explodindo cada vez mais. A graça explodiu. Jesus é o Senhor. Mergulhado na graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Que modelo tremendo, irmãos. De simplicidade. De nos abrir para o trabalhar da graça de Deus em nós. E nos tornarmos canais dessa graça. Jesus é o Senhor. Se você mergulhar, saiba disso. Você se tornará cada vez mais ativo na igreja. Quanto mais mergulhado, mais ativo. Senhor Jesus. Vamos mergulhar? Por que não mergulhar? Não fique olhando, mergulhe. Jesus é o Senhor. Efésios tem duas linhas principais, né? Estamos aqui fazendo uma atualização geral de Efésios, né? Essas mensagens iniciais, essas 25, 26 mensagens iniciais, né? A linha da simplicidade é muito forte aqui. Muito forte. Não tem uma preocupação de nos mostrar conhecimento, né? Palavras bombásticas, pico da revelação, não. É o rio da graça de Deus. Mergulhe. Por outro lado, o Efésios nos mostra o quê? Uma linha de plenitude. Deus quer governar, irmãos. Deus quer produzir algo celestial nessa terra. A igreja é esse produto celestial de Deus. Você é um produto celestial de Deus. A graça de Deus está operando em você. Para que você possa fazer diferença. Deus quer encher todas as coisas. Existem buracos para todo lado. O governo de Deus é exercido por meio da sua plenitude. Eu vou só citar alguns versículos, né? Mateus 16, vamos ter que ler aqui Mateus 16. Mateus 16 nos mostra o plano de Deus de, através da igreja, trazer o seu governo para essa terra. Olha só, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, como nós aqui, somos como Pedro, pedras, partes dessa edificação, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Igreja é isso. É processo de luta. Não é brincadeira. Tem o inferno aberto querendo nos engolir. Não dá para poder ficar parado. Desmobilizado, descansando, distraído. Não dá. Não dá. Não brinque com isso. Você foi colocado na igreja para ser um combatente
em prol do governo de Deus nessa terra. Muito bom, né? Agora, como é que isso acontece? Efésios nos mostra isso, né? Mateus nos mostra o projeto. Efésios nos mostra a execução desse projeto. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, a igreja é para exercer a plenitude de Deus nessa terra. Ó Senhor Jesus, como é que isso acontece? Não é blá blá blá, não, é prático. Por isso que Efésios 4-6 nos mostra um viver da igreja que leva a cabo a plenitude de Deus na terra. Senhor Jesus, o que tem de Efésios 4-6? Irmão, isso aqui é uma revisão, tá? De quase 26 mensagens, né? Estou sendo bem rápido, só o encargo mesmo. Efésios 4-6 tem o quê? Versículo 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, irmãos, para Deus exercer a sua plenitude, seu governo na terra, é por meio do nosso viver. Jesus é o Senhor. O seu viver e o meu viver é que vai preencher. Rimou, né? O seu viver com o meu viver é que vai preencher. Grito de guerra, né? Senhor Jesus, preencher com a graça, com a verdade, com o amor, com a luz. Está aqui. 4:5 de Efésios. Viver na graça, andar na graça, na verdade, no amor, na luz. É assim que Deus vai preencher todas as coisas. Não é andar de qualquer maneira. Mas é possível andar na graça, andar na verdade, com consistência, com justiça, santidade. É possível andar em amor, doação, sacrifício. É possível andar na luz, sem nenhum pecado, nenhuma mancha. Irmãos, só mergulhando no rio da graça, só mergulhando nesse rio. E o segredo está em nos encher do Espírito. O item mais importante aqui é o encher do Espírito. E o encher do Espírito tem tudo a ver com mergulhar no rio da graça. Ó Senhor Jesus. Olha Efésios 5:14. Pelo que diz: esperto, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. A plenitude é um andar prudente, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, que os dias são maus. Por esta causa não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que são os pequenos prazeres que o mundo quer te levar a se envolver, distrair você. Senhor Jesus, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Jesus é o Senhor. Aqui é um viver de alta performance. O viver na plenitude de Deus é um viver de um atleta. Ele se enche do Espírito. Aqui fala, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos do Espírito, imergido na palavra, falando entre vós, dando sempre graças por tudo ao seu Deus e Pai.
sujeitando-vos uns aos outros em amor. É um viver coletivo. E aqui ele vai falar ele vai abrir aqui agora todos os nossos relacionamentos aqui, né? Familiar, casal, pai, filho, trabalho, vai tudo aqui. Porque o encher-se do Espírito é para isso. Jesus é o Senhor. Isso que o rio da graça quer fazer em mim e você. Um andar cheio do Espírito. Um casamento cheio do Espírito. Pais cheios do Espírito. Filhos cheios do Espírito. Patrões e empregados cheios do Espírito. Ó Senhor Jesus. Viver de simplicidade e viver de plenitude são as linhas principais do livro de Efésios. Qual é o nosso problema? Temos boia, muitas boias, conceitos, tradições, orgulho, e não mergulhamos. E também temos ruídos. O que nos impede de viver no Espírito são os ruídos. Por isso que Paulo termina o livro de Efésios falando do combate espiritual. Mensagem 26 do irmão Pedro, né? 25 e 26. Existe um combate espiritual. Olha só. 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, não quero chocar você, mas as ciladas do diabo acontecem principalmente na nossa mente. Não pense que é na mulher nua lá fora, no ladrão, no bandido, sei lá. Não é não. As ciladas do diabo estão na nossa mente. Olha só. 2 Coríntios capítulo 10. Se tiver ruído, você não vai mergulhar. Você não vai viver no Espírito. Porque a sua mente vai estar dominada por Satanás. Olha só, 10:3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Nós estamos cheios de fortalezas na nossa mente. Vamos falar o testemunho de alguém que mergulha, né, no rio. Quanto mais profundo ele vai, mais ele esquece das coisas lá fora, e mais ele consegue ver com nitidez. Sabia? Isso é o quê? Concentração. Não tem ruído. Lá embaixo não tem ruído. O Espírito é esse rio. Se você mergulhar, você vai experimentar Deus como nunca. Mas existem sofismas na sua mente, fortalezas que impedem você de mergulhar. Senhor Jesus. Ele fala aqui: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, esse é o nosso problema. Nossa mente é rebelde, é independente, é crítica, é negativa. Lembra do Nimrod? Irmão Pedro mostrou para nós essa semana. Nimrod lá, na geração pós-dilúvio, tinha tudo para dar certo. O elemento maligno da rebeldia estava nele.
se levantou a independência, a capacidade humana, natural. São ruídos que impedem você de viver no Espírito, de viver a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus. Achei interessante, né? Vou ser prático. No contexto que Paulo vivia, das igrejas ali, tinha ruídos. E aqueles ruídos impediam que os irmãos recebessem a palavra como palavra de Deus e vivessem essa palavra intensamente. Gerasse uma mobilização. Ó Senhor Jesus. E com isso, eles não viviam no Espírito. Mas nos sofismas, nas fortalezas da mente, nas críticas. Olha só, Gálatas 4, Senhor Jesus, Gálatas 4, 17. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo não seja em favor deles. O que é isso? Naquele período havia muito ataque contra o apóstolo. Pessoas falando mal do apóstolo. Gera mentes complicadas, fortalezas, dúvida. Será que é? Será que esse negócio de imersão é ou não é? Orar por você, comportagem. Ó Senhor Jesus, cuidado, irmãos, com aqueles que falam mal do apóstolo. Paulo enfrentou isso. Ruído impede você de viver do Espírito, de ser simples, de mergulhar no rio da graça, de amar as pessoas, de pregar o Evangelho. Você vai minguar cada vez mais. Quanto mais crítico, mais morto, menos vida. Ó Senhor Jesus. Paulo viveu isso. Muito cuidado. 1 Timóteo também ele fala, né? Fala de outro item perigoso. 1 Timóteo 1, versículo 3 a 7, né? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outras doutrinas, outros ensinamentos, outras mensagens gostosas, de consolo, que você gosta de ouvir, nem se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia ou o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. O que é isso? Concorrência de palavras. Cuidado. Ó Senhor Jesus. Podemos receber qualquer palavra de Deus, mas existe uma palavra de comando, de direção, que vai levar você a andar no Espírito, que vai transformar o seu casamento, a sua casa, o seu viver social, que vai fazer de você um canal da graça de Deus. Cuidado com a concorrência de palavras, são ruídos. Parece bom, mas são ruídos. Jesus é o Senhor. Precisamos, irmãos, aumentar a nossa prontidão. Eu queria falar do meu testemunho, né? Estou chegando agora de 10 dias pela Amazônia. E o que eu experimentei ali nesses dias foi o quê? Uma experiência de prontidão. Eu fiquei 10 dias mergulhado
no rio da graça ali, para cima e para baixo, tentando acompanhar comportores. Irmãos, não é fácil. Uma galera ali violenta, jovens de 17, 18 anos, cheios do Espírito, ousados, intrépidos, loucos por Jesus. Qualquer lugar que eles iam, impressionante, explodindo, viver no Espírito. Não fale mal deles, não faça isso, não faça isso. Ó Senhor Jesus, tremendo. Mas aquele viver me contagiou, porque é um viver de prontidão. Irmãos, nosso problema é que nós não temos um viver de prontidão. Nós desfrutamos só um pouquinho. Na minha devocional ali de manhã, eu leio a Bíblia, oro e tal, e aí, puf, acabou. Agora eu não sei quando vai ser de novo. E aí o mundo nos engole. O mundo nos engole. Você deixa de ser um canal da graça. Preocupações dessa vida, pressões, patrão, dinheiro, sei lá, falta de dinheiro, filho, doença, cansaço. Ó Senhor Jesus. Olha Romanos 9, Romanos 1. Que modelo tremendo do apóstolo. Estou terminando, tá, irmãos? Eu até tinha falado alguma coisa que não vai ter como, eu já estourei meu tempo. Uma dinâmica aqui, mas não vai dar. Romanos 1, versículo 9. Olha que espírito de prontidão que Paulo tem. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Percebe Paulo aqui? Ele servia a Deus no seu espírito, espírito minúsculo aqui, tá? Por quê? Porque ele tinha um viver mesclado em Deus, incessantemente mesclado em Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o segredo. Prontidão. Esse Paulo aqui é o Paulo do versículo 14. Olha só, 1,14. Pois sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Percebe aqui? Se você está servindo a Deus no seu espírito, incessantemente, 24 horas por dia, imerso na palavra, ó Senhor Jesus. E agora saiu, né, uma novidade, além do alimento diário, né? Cadê o meu aqui? Além do alimento diário tem o quê? Tem, ó Senhor Jesus, o meu sumiu, está aqui. Tem um resumo semanal da palavra profética. Glória a Deus. Eu não gosto disso não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pequenas porçõezinhas para você ruminar. Amém? Isso vai gerar o quê? Romanos 1,9. Alguém que está o quê? Servindo a Deus em seu espírito. Espírito mesclado. Senhor Jesus. E prontidão. Prontidão para pregar o evangelho. O tempo todo está ali. Disposto. Aproveitando oportunidades no trabalho, na rua, na padaria. Jesus é o Senhor. Por que não mergulhar, irmãos? Vamos deixar os ruídos. Romanos, para terminar, 12 e 11, agora terminar mesmo.
12, 11 ou 11, 12? 12, 11, né? No zelo, não sejais remissos. Irmãos, não sejamos remissos. O rio está aí. O rio da graça está aí, te esperando. Mergulha. Não seja remisso. Saia das suas preocupações, das suas complicações. Descomplique-se. Faça como Paulo. Ó Senhor Jesus, no zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Se apresente, coloque seu nome, não tire o seu nome, coloque o seu nome. Sede fervorosos de espírito, nas reuniões da igreja, no grupo familiar, nas reuniões de segmentos, de jovens, de mulheres, de homens. Não se acovarde, se apresente, não seja remisso. Ó Senhor Jesus, fervoroso de espírito, servindo o Senhor. E se mergulhar no rio, aproveita as oportunidades. Ó Senhor Jesus, por que não mergulhar? Vamos mergulhar? Amém. Olha aí, mais um recurso. Alimento diário, grande ajuda, excelente. Palavra profética, resumo diário, está aqui. Reuniões da igreja, temos tudo, irmãos. Um rio da graça de Deus está aqui. Não seja remisso, mergulhe nesse rio. Amém? Desperta a sua sede, aumente sua disposição. Jesus é o Senhor.